Oi mulheres, aqui quem fala é Osélia Silva e estamos juntas lendo o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento. Capítulo 6. Mulher contenciosa. O gotejar contínuo em dia de grande chuva é a mulher contenciosa, e outras são semelhantes. Tentar moderá-la será como deter o vento ou como conter o óleo dentro da sua mão direita. Provérbios 27, 15 e 16. Pergunte-se: sou uma mulher contenciosa? Talvez essa pergunta seja difícil de responder porque você não está certa do que é uma mulher contenciosa. Se verificarmos no dicionário, a palavra contenda significa litígio, disputa, briga, peleja, desavença. Suas conversas com seu marido eram frequentemente disputadas para ver quem ganharia ou se as coisas seriam seguidas à sua maneira? Você vencia muitas vezes? Deixe-me compartilhar com você que eu era uma esposa contenciosa e eu vencia muitas vezes, ou talvez a maior parte das vezes. Mas na realidade eu perdi o meu marido e a vida em família que tínhamos. Você sempre discute com seu marido? Como o soltar das águas é o início da contenda. Assim, antes que seja envolvida, afasta-te da questão. Provérbios 17:4. De fato, o mundo e muitos chamados experts em casamento, dizem-nos que uma boa discussão é bom para o casamento. Não acredite nisso. Discutir irá destruir o seu casamento. E se você continuar a discutir ou brigar com seu marido, perderá a sua oportunidade de restaurar o seu casamento. A desavença em sua casa é melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de iguarias e com desavenças. Provérbios 17:1. Você é a mulher de espírito manso e quieto que 1 Pedro 3,4 diz que é preciso aos olhos de Deus? Os seus filhos são briguentos e rebeldes? Seu marido não se aproximará para vê-la ou a seus filhos caso veja desavenças em sua casa. Ainda que você mude e os seus filhos continuem a ser detestáveis e rebeldes, o seu marido buscará paz e conforto nos braços e na casa de outra pessoa. Você tem um espírito litigioso e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contenda? E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar o sofredor. 2 Timóteo 2:23. Você é uma sabe tudo? Ou você simplesmente tem um argumento contrário a cada coisa que o seu marido diz? Deus diz o que devemos fazer. Concelia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz. Mateus 5:25. Cuidado com a audiência de divórcio. Você é respondona? Exorta os servos a que se sujeitem aos seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo. Tito 2:9. Você é uma serva de Jesus? Ele comprou você por um preço? Então você deve a ele ser agradável. Agora que vimos o que significa ser contenciosa, a palavra de Deus menciona muitas vezes como é terrível uma esposa contenciosa, briguenta ou rixosa. Vamos examinar isso? A esposa contenciosa. Mulher contenciosa. Você já ouviu uma goteira que a deixou louca? São como um gotejar contínuo as contendas da mulher. Provérbios 19:13. Algumas vezes basta uma outra pessoa, talvez um amigo ou seu sogro, chamar a atenção para aquele pingo, para o seu marido perceber a goteira. Porém, uma vez que ele a tenha percebido, será a única coisa que será capaz de ouvir e de ver. Você já tentou entender por que homens deixam suas casas e frequentemente vão viver com outra mulher? Provérbios 21:9 diz que isso acontece porque é melhor morar num canto de telha do que
ter como companheira em uma casa ampla uma mulher briguenta, mulher rixosa e irritadiça. Outra vez, um homem preferirá viver sem água no deserto quente do que viver com uma mulher que desafia sua autoridade. É melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e irritadiça. Provérbios 21:19. Deus é tão inflexível a respeito deste verso. Ele o repete. Você está ouvindo? É melhor morar num canto de telha do que ter como companheiro em uma casa ampla uma mulher briguenta. Provérbios 21:9. Uma goteira constante. Deus compara um gotejar constante a uma mulher contenciosa que possivelmente leva alguém a mudar-se. Porque o homem apenas não conserta o telhado. Porque Deus diz que isso é impossível. O gotejar contínuo em dia de grande chuva é a mulher contenciosa. Uma e outra são semelhantes. Tentar moderá-la, contê-la, será como deter o vento ou como conter o óleo dentro da sua mão. Provérbios 27, 15 e 16. Sendo submissa. Muito da sua atitude contenciosa pode ser devido ao fato de achar que o casamento é uma parceria. Isso era o que eu acreditava e depois descobri que não era verdade. Ao invés disso, Deus colocou a família junto com o resto de sua criação sobre um nível de autoridade. Nossos maridos são nossa autoridade. Isso é algo importante que você entenda. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem e o homem é a cabeça da mulher. E Deus é a cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11:3. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Efésios 5:24. O que é submissão ou ser rejeitada? É obedecer sem uma palavra. Mesmo que o seu marido esteja sendo desobediente à palavra de Deus, não é insultá-lo em retorno aos insultos ou ameaçá-lo. A Bíblia diz, não tornando mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo. 1 Pedro 3:9. Antes, pelo contrário, bendizendo significa responder a um insulto com um cumprimento e uma boa atitude, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês, mulheres. 1 Pedro 3:2. A submissão é aplicável hoje em dia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Em Mateus 5:18, Jesus diz, em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Cristo é o cabeça do homem. Como podemos ter certeza de que Deus está sobre Jesus e o meu marido, salvo ou não, está sobre mim? Mas quero que saibeis que Cristo é a cabeça de todo o homem e o homem é a cabeça da mulher, e Deus cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11:3. Comportamento respeitoso. Agora que temos certeza de que Deus está falando a todas as esposas, o que ele ordena? Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeita aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavras, considerando a vossa vida casta em temor. 1 Pedro 3:1-2. Estar sujeita. Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Efésios 5:22-24. Este versículo explica que o nosso relacionamento com nossos maridos deve ser como o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Não é triste ver que muitas igrejas não se submetem a Cristo e aos seus ensinamentos, assim como muitas mulheres não se submetem aos seus maridos? Alguma correlação. Mulher santa. Qual é a nossa esperança na submissão? Porque assim
adornavam-se também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. 1 Pedro 3,5. Nossa esperança e confiança está em Deus, não em nossos maridos. Desta forma, não precisamos temer se eles estiverem fazendo a coisa errada. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. 1 Pedro 3,6. Protetor. Se nós, mulheres, nos protegemos porque sentimos que podemos lutar nossas próprias lutas, por que precisamos de maridos? Foi você que disse ao vendedor para ir embora ou se livrou daquele cara inconveniente na porta? Provavelmente com mais prazer do que o seu marido teria feito? Seu marido esqueceu como cuidar de você, uma vez que você costuma tomar conta de tudo? Quem realmente tomava conta da sua família? Quem era realmente o mais forte? Você disse a seu marido para tomar conta de sua própria vida quando ele disse para você pegar leve ou ir mais devagar? O que o seu marido fazia quando você continuava a rebelar-se? Primeiro, ele se afastou porque não queria a briga. Então ele se mudou de casa com uma goteira constante e aí encontrou outra mulher para dar sua afeição. Se você continuou a ser contenciosa, então quando ele apareceu novamente ou ligou ou mandou um e-mail, recebeu um lembrete de por que deixou você. Esta é a razão pela qual muitas mulheres não veem seus maridos. Você deve ser totalmente transformada na imagem de uma mulher de Deus desde a primeira vez em que ele trouxe o seu marido em resposta às suas orações. Se o seu marido gostar do que vir e ouvir, voltará para uma segunda olhada. Isso é o que leva à restauração. Se Deus inclinar o coração dele mais à vontade dele, sobrepuser-se a isso, por não ver nenhuma mudança em você, não culpe a Deus. A raiz de nosso temperamento contencioso. Autoestima. Como tantas mulheres tornam-se contenciosas? Somos contenciosas porque nós, que somos cristãs, imitamos o mundo e o modo de pensar do mundo. Os livros que lemos, os conselheiros que buscamos, as palestras que frequentamos não refletem a palavra de Deus, que é a pura e inflexível. Muitas mulheres cristãs são cheias de psicologia. Veneno misturado com chocolate continua a ser veneno. Minhas irmãs em Cristo, a psicologia é mais perigosa quando é misturada com o cristianismo, porque nós engolimos tudo rápido. Temos passado por uma lavagem cerebral para pensar que amor próprio e autoestima são coisas boas, mas não são nada além de orgulho. Este é o pecado que transformou Lúcifer em Satanás. A mulher contenciosa, orgulhosa, a mulher que sabe tudo, a mulher que discute o que quer fazer tudo da sua própria maneira, porque ela pensa que é a certa. E quando está errada, sua autoestima precisa ser protegida. Nunca há uma palavra humilde ou um desculpe-me, eu estava errada. A mulher contenciosa foi condicionada a pensar que pedir desculpas será muito humilhante. Nosso orgulho resulta em hipocrisia, que é o motivo pelo qual tantas mulheres revelam os pecados de seus maridos, pois não conseguem enxergar os seus próprios pecados. Como se libertar do temperamento contencioso e da hipocrisia? Se confessarmos, como podemos ver claramente, viver como uma mulher contenciosa e hipócrita é nada menos do que um pesadelo, não somente para nossos maridos, mas também para nossos filhos. Vamos orar e pedir perdão a Deus? Busquemos a sua graça para ajudar-nos a sermos mulheres de espírito manso e quieto, que são preciosas aos olhos de Deus.
bem como aos olhos dos nossos maridos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Confesse. Quando seu marido aparecer em sua casa ou visitá-la, peça-lhe perdão por ter sido contenciosa e hipócrita. Se você não tem muito contato com seu marido, ore por uma oportunidade para dizer-lhe isso por telefone ou pessoalmente. Por favor, não ligue para ele. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Quando confessar, não fique de conversinha, apenas diga-lhe sucintamente que Deus a convenceu de ter sido briguenta e implicante, o que é devido ao seu orgulho e autojustificação. Diga-lhe que com a ajuda de Deus você está orando para ser transformada. Dê-lhe um beijo e saia da sala, ou diga tchau e desligue o telefone. Então confesse aos seus filhos e explique a eles como Deus vai transformá-la através da humildade. Muito frequentemente, eles veem ou ouvem apenas sobre os pecados de seu pai. É importante que vejam que a separação ou o divórcio não foi algo de responsabilidade de apenas um lado. Reconcilie-se primeiro. Se você não sente vontade para acertar as coisas, peça ajuda a Deus. Portanto, se trouxeres a sua oferta ao altar e aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Mateus 5, 23, 24. Graça ao humilde. Também garanta que você seja humilde. Não fique muito orgulhosa de chegar a dizer que é uma mulher contenciosa. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. 1 Pedro 5 e 6. E continue confessando toda vez que for briguenta com alguém. Quando você estiver cansada de seus pecados e realmente clamar a Deus para transformá-la, deixará de ser uma mulher contenciosa. Aqui está a prescrição de Deus. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar de Mara. Êxodo 15, 23. Moisés jogou uma árvore na água, uma representação da cruz no Calvário. Você também deve jogar a cruz do mar na sua amargura. Cristo morreu para libertá-la de todo pecado, incluindo seu comportamento irado, orgulhoso e egoísta. Jesus deve ser o nosso exemplo, sempre em todas as coisas, na forma de como ele andou nesse mundo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, humildade, que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Filemão 2, 5 e 8. Compromisso pessoal. Considerar os outros mais importantes do que eu mesma, deixando a minha maneira contenciosa e orgulhosa de agir. Baseada no que aprendi da palavra de Deus, comprometo-me a renovar a minha mente e ser praticante da palavra através da humildade e abandonando a minha maneira contenciosa de agir.